Cedo. Vamos tomar um cafezinho junto. Bom dia, Carla. E aí, o dia tá bem agitado hoje, né? Então vamos fazer uma pausa pro café, pra gente bater um papo, né? Todo mundo acordou cedo, eu já fui pra academia, levei as crianças na escola, já fui no mercado, já tô trabalhando, e vocês também, na maior correria, né? É isso aí, gente. Quem tá na faculdade ou estuda à noite, os advogados que estão começando agora, a ideia é a gente bater um papinho, né? Vamos fazer o seguinte, eu queria saber como que é a perspectiva de vocês para a formatura, assim. Você se forma na faculdade e o que você pretende fazer, né? Você já parou para pensar nisso? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar já desde quando tá na faculdade. Nos primeiros anos não, porque a gente realmente não sabe nem o que tá fazendo ainda, né? Mas quando você já tá no último ano, é uma coisa que já tem que ser pensada e trabalhada, né? Então, o que eu sugiro? Que você já vá fazendo seus contatos, principalmente se você quiser atuar na advocacia, né? Você precisa ter muitos contatos. E precisa aprender na prática como é advogar. Porque na faculdade a gente não aprende isso, né? Você vai sair da faculdade assim, ó, excelente nas leis, né? Excelente na doutrina, sabendo tudo sobre direito. Mas como aplicar o direito, né? Então isso que a gente precisa conversar um pouco e ter atenção para isso, né? Porque a gente fica muito focado, por exemplo, em passar na OAB. Com certeza, é o principal objetivo, se formou passar na OAB. Mas, depois que você passa na OAB, o que você vai fazer? Você vai procurar um escritório para trabalhar ou você vai querer ser um empreendedor, assim como eu? Eu trabalhei em escritório, depois, na verdade, quando eu estava na faculdade ainda, eu já fazia estágio, né? Fiz vários estágios, mas na época, quando eu me formei, eu já era estagiária, né? Num escritório. E o que eu fiz? Fui efetivada e lá eu fui aprendendo. Mas, hoje em dia, a realidade é bem diferente. Principalmente agora que a gente tá nessa fase da pandemia, né? Muita coisa mudou com a pandemia. Teve muito lado negativo, muitas perdas, mas também teve muita coisa boa que a gente teve que aprender, né, com a pandemia. Então, os escritórios estão trabalhando de forma remota, as empresas, maioria em home office, poucos escritórios estão trabalhando fisicamente. Então, se você está se formando agora e não trabalhou em nenhum escritório, como que você vai aprender? Né? Porque você vai trabalhar de forma remota, vão perguntar se você tem experiência, você não tem, vão ver que você é recém-formado, que você, por exemplo, é um advogado júnior, perfeito. Mas aí você começa a trabalhar da sua casa, em home office, e como você vai atender um cliente? Assim, ó, por vídeo. Como você vai fazer as petições? Se você tem que fazer um contrato, como que você vai fazer isso? Certo? Isso na visão de quem está empregado em um escritório. Agora, se você quer ser autônomo, quer ser empreendedor, seguir o seu próprio caminho, você não tem como aprender na prática, a não ser fazendo o quê? Errando, não é? Como eu fiz. Você vai errando, vai dando cabeçada, vai perder cliente, vai fazer coisa errada nos processos, vai, gente. E não é que você é um mau advogado, isso não. Na verdade, é porque falta experiência, né? E como toda profissão, a gente precisa ter experiência. O médico, por exemplo, ele não tem que fazer a residência? Ele não se forma em medicina e já vai atender um paciente como médico. Não. Ele faz a residência, ele tem que aprender com um médico, não é? Para ele poder trabalhar da forma correta e segura. Nós, advogados, é a mesma coisa. A gente precisa ter segurança para trabalhar.
Você não pode dar uma orientação errada para um cliente, porque nós também estamos lidando com a vida da pessoa. Claro que não é a mesma forma que um médico. Eu gosto de comparar, mas não estou dizendo que eu sou um médico, não é isso, de forma alguma. Que a gente lida também com a vida das pessoas, seja financeira, seja pessoal, emocional, profissional, mas é com a vida dessas pessoas, dos seus clientes, que você vai trabalhar. Então, se você comete um erro ou passa uma orientação errada, você está prejudicando em primeiro lugar quem? O seu cliente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes você vai muito afobado, porque, ai, nossa, meu primeiro cliente. Ou como você vai fazer essa captação de cliente? Você já parou para pensar nisso? Então, a gente tem que pensar em todas essas técnicas, porque existem técnicas para captação de cliente, técnicas para o atendimento do cliente, técnicas para fidelização do cliente, não é mesmo? Porque não adianta você pegar, fechei um contrato, legal, esse daqui é meu cliente. Aí você fez aquele serviço pontual. Pode ser uma ação, pode ser um contrato, pode ser, enfim, uma escritura, uma assessoria jurídica, inúmeras situações. Mas aquele cliente, é importante você manter um relacionamento com ele para ele fidelizar a confiança dele em você. Então, sempre que ele pensar em um advogado, sempre que ele precisar de um advogado, que ele tiver uma dúvida, que precisa da orientação de um advogado, ele vai procurar quem? Você. Então, para você chegar nesse nível de confiança, de respeito, né, de relacionamento com o seu cliente, existe um passo a passo, né? A gente tem uma escadinha para subir. Então, quando a gente é inexperiente, a gente não faz a menor ideia de como fazer isso, né? Aí você pode fazer, acabar, como é que eu vou dizer, incomodando o seu cliente porque você fica desesperado e acha que tem que ficar entrando em contato com o cliente toda hora para ele lembrar de você. Não faça isso, porque o cliente pode ser uma pessoa desocupada, dependendo da situação, mas pode ser uma pessoa muito ocupada também. E aí você vai se tornar inconveniente. Então isso não é interessante. Por isso que tem que seguir o passo a passo desse atendimento, dessa fidelização, né? Quando você vai atender o cliente, você precisa mostrar o quê? Segurança. O cliente ele só vai contratar um advogado que ele confie no que o advogado está falando para ele. Então, por isso, em alguns vídeos, vocês podem ver no meu feed, eu já falei sobre isso, a gente precisa ter certeza do que está falando. Você só vai transmitir segurança se você tiver certeza do que está falando. Mas não confunda o que? Essa segurança do que você está fazendo com a insegurança de atender o cliente. Percebe? Não sei se eu consegui ser bem clara. Como que funciona? Você pode saber muito bem o que você tem que passar para o cliente, a orientação que você tem que dar. Então, a matéria tá ok, certo? O seu posicionamento jurídico, você sabe o que tem que fazer, ok. Porém, no atendimento, aquela situação ali frente a frente, eu digo tanto presencial como por vídeo, você fica nervoso, porque é o primeiro cliente ou um dos primeiros clientes ou a sua primeira reunião, você fica nervoso, atropela as coisas e mostra esse nervosismo, essa ansiedade, essa insegurança naquela situação. Que não quer dizer que você não sabe o que você tem que passar para o cliente como uma orientação jurídica. Então, se você não tiver essa segurança, mesmo que você passe a orientação certa, o cliente não vai confiar em você, porque ele vai perceber essa insegurança. Então, tudo isso tem que ser trabalhado, existem técnicas passo a passo para fazer isso, para você arrasar nas suas reuniões, nas captações de cliente, né? E para a gente ser empreendedor, a gente tem que inovar, né? Então, você precisa sempre estar com a visão, lá na frente. Tudo é uma oportunidade de negócio. Todos são potenciais clientes para nós. Então, a gente tem que ter essa visão. Certo? Não ter medo de desafios, tem que correr atrás, tem que ir para cima mesmo,
né? Quando você vai fazer, por exemplo, eu lembro quando eu fiz a minha primeira audiência, gente, dá muito nervoso na sua primeira audiência. Você pode pensar, ah, não, mas eu falo bem, eu tenho uma ótima oratória. Eu também tinha, mas sabe qual é o seu nervoso? É que quem está ali do seu lado é o seu cliente. E aquele momento da audiência é um momento crucial em vários pontos. Primeiro, para o processo, óbvio, porque você precisa ter um bom desempenho naquela audiência, numa maneira técnica, para não te prejudicar no processo. Enfim, a gente sabe a importância de uma audiência para você produzir provas, etc. E além disso, existe essa importância do seu cliente estar ali te avaliando. Ele tá sim, ele tá avaliando o seu trabalho. Então, nossa, na minha primeira audiência, eu estava morrendo de nervoso. E não tava nem com nervoso, assim, de estar na frente do juiz, porque a gente sempre pensa nisso, né? Ai, nossa, vou ficar na frente do juiz, ai, como que vai ser? Sinceramente, eu não tava. Talvez porque eu já tivesse trabalhado, né, com um juiz, que na minha parte lá na faculdade, eu fiz estágio na 5ª Vara Federal Cível, né, lá na Paulista. Então eu trabalhei com juiz e aí a gente acaba perdendo a gente percebe que eles não são nenhum, nossa, uma pessoa assim que você não consegue atingir. Não, são pessoas como nós. Então eu não estava nervosa por conta disso. Eu estava nervosa, claro, as preocupações técnicas, né, do processo, do seu desempenho mesmo técnico, mas eu estava muito nervosa com relação ao que o meu cliente ia achar da minha atuação, né? Porque se eu gaguejasse, se o juiz me perguntasse uma coisa e eu não soubesse responder, o cliente tá ali do seu lado, né? E mesmo agora nessas audiências, graças a Deus, as audiências virtuais, que isso foi também uma das maravilhas do nosso mundo jurídico, o cliente não precisa estar aqui, ó, na sua sala. Eu já fiz audiências com o cliente aqui presente comigo, porque o cliente preferiu, mas também já fiz audiências que o cliente estava à distância, no trabalho dele, na casa dele, no carro dele, certo? Então, você, de qualquer forma que o cliente estiver, ele vai estar te avaliando. E o principal, você não tem que ter esse medo do juiz, certo? É um ser humano que está lá fazendo o trabalho dele. Mas o cliente tem. A não ser que ele já tenha participado de muitas audiências. Aí já é macaco velho, né? Mas se não for o caso, algumas audiências ele participou, ou é a primeira, ou enfim, a pessoa fica muito nervosa naquele momento. E é o seu cliente. Então, você também tem esse papel de confortar aquela pessoa, né? O seu cliente precisa se sentir seguro porque ele sabe que você está fazendo um bom trabalho. Se chega lá na audiência, você já dá aquela tremida, você demonstra que você tá nervoso, gente, esquece. Lógico que o cliente não vai levantar dali e sair andando, claro que não, mas ele não vai fazer mais nenhum trabalho com você. E talvez, dependendo da situação, ele até procure outro advogado para interromper o seu trabalho ali. Então você vê, muitas pessoas acham que eu fechei um contrato, já tá maravilhoso, né? Que bom, nossa, já tenho meu cliente, já vou fazer minha ação e tá lindo. Não, gente, porque o cliente ele pode sair do seu escritório a qualquer momento. Ele pode rescindir o contrato com você a qualquer momento. Certo? Claro que tem as questões contratuais que a gente conversa numa outra oportunidade. Mas, no geral, é assim que funciona. Se ele estiver insatisfeito com o seu trabalho, não sentiu confiança na audiência, por exemplo, ele vai procurar outro advogado. E ele vai renunciar ao mandato e rescindir o contrato com você. Então, por isso que é importante a gente ter essas técnicas de atendimento com o cliente, que não é somente aquela primeira reunião. É que quando a gente fala em atendimento com o cliente, a gente pensa sempre naquela primeira reunião, né? É o momento que eu vou mostrar meu trabalho para o cliente, que ele vai me conhecer, mas não é isso. O atendimento, ele é constante, né? Então, a gente tem que ter esse atendimento constante com o cliente, que tem que ser de excelente qualidade, não é verdade? Você tem que prestar um serviço de excelência e não pode só falar,
Não pode prometer e não fazer. Você precisa executar esse serviço de excelência. Tem clientes muito exigentes e cada cliente é um. Um é diferente do outro. Então, por mais que eu vou passar essas técnicas para vocês de atendimento ao cliente, fidelização, etc., você vai aplicar essas técnicas de acordo com aquele perfil do cliente. Porque um cliente é diferente do outro. E um cliente vai exigir um tipo de atenção de você. Não é que você vá valorizar mais um cliente do que o outro, não é isso. Mas você precisa dar um atendimento personalizado. Você precisa conhecer o seu cliente. Aquela pessoa, aquela empresa, aquele gestor. Você tem que conhecer para poder agradar o cliente com o seu trabalho e com o seu atendimento. Porque não somos máquinas, nem nós e nem o cliente. Então o cliente ele quer ver resultado? Com certeza. Mas ele também tem esse relacionamento pessoal. Um pessoal que eu digo, não de ir na casa dele e fazer um churrasco, não é isso. É o pessoal de pessoa mesmo, né? Nós somos seres humanos, então a gente precisa ter esse relacionamento. Não pode ser uma coisa só fria de, olha, eu fiz o prazo, eu já protocolei, eu já fiz o contrato, tá aqui, entreguei pro cliente, tchau. Se você fizer isso, você não vai ter sucesso no seu escritório, porque vão ser clientes que entram um dia e saem no outro, fazem um serviço e não te procuram mais, e não vão te indicar, porque a indicação é extremamente importante. No meu escritório, olha, eu acho que assim, 90% dos meus clientes são por indicação. 90%. Então assim, o cliente satisfeito, ele vai te recomendar para outras pessoas. A gente não precisa e nem pode ficar entregando cartãozinho para ninguém, né? A gente tem que respeitar as normas de marketing. Agora a gente tem essa abertura que foi liberado o marketing jurídico para o advogado, né? Que antes a gente não podia fazer. Então agora, mais uma vez, uma coisa boa que a pandemia nos trouxe foi isso, né? Que a OAB aceitou, o Conselho Nacional de Justiça aceitou o marketing feito pelo advogado. Claro que tem aquelas regras que depois eu vou também explicar para vocês, mas a gente pode sim fazer marketing. Só que continua sendo proibido a gente, por exemplo, entregar cartão. Assim, entregando como se fosse uma propaganda mesmo, né? Isso não pode. Mas enfim, o que eu quero mostrar para vocês é que a gente não precisa disso. Se você tiver o seu cliente satisfeito, ele já é o seu marketing. Ele vai te recomendar sempre que ele tiver com alguém que fale, que comente alguma situação, ou que a pessoa está sendo lesada, ou que a pessoa comente, nossa, eu precisava de um advogado, você conhece? Com certeza ele vai falar, olha, a minha advogada é excelente. Eu nem sei se ela pode resolver esse seu problema, mas fala com ela, que eu tenho certeza que ela vai te ajudar. Você percebe qual é a diferença? Como que foi fundamental o atendimento desse seu cliente para ele te indicar para outras pessoas? E essas pessoas, quando elas vierem te procurar, elas já têm o quê? Essa impressão positiva. Porque você não é um Zé Ninguém que ela foi lá e bateu na sua porta. Ou te achou em alguma rede social. E aí ela ainda precisa construir alguma opinião sobre você. Não. Com a indicação, o cliente, ele já tem o quê? Ele já recebe um posicionamento muito favorável a seu respeito, então ele já vai com uma outra visão. Ele já chega lá para falar com você, seja um atendimento virtual ou presencial, com boas referências. Então você já foi bem falado, você foi indicado. E aí é que entram as técnicas que você começa agora a trabalhar, né? Então você teve a indicação de um cliente que já foi um trabalho que você fez com aquele cliente. Agora, o outro que foi indicado é um novo cliente. Então com ele você tem que começar tudo de novo. Aplicar todas as técnicas de atendimento, de fidelização,
de segurança. E inclusive, gente, tem uma coisa muito interessante. Se você não sabe a matéria, digamos assim, não atua naquela matéria que o cliente precisa, o que você faz? Isso é uma coisa interessante. Se você, por exemplo, vou falar minha, tá? Trabalhista. Eu não advogo na área trabalhista. Se um cliente me procura com um problema trabalhista, o que eu falo? Eu vou falar, não, gente, olha, desculpa, eu não trabalho nessa área, eu vou te indicar uma pessoa. Não, tá? Você tem técnicas para fidelizar esse cliente para você, certo? Então, assim, são duas situações distintas. A primeira é se aquele cliente é novo. Então, vamos imaginar aquela situação que eu falei, que uma pessoa, um cliente seu, te indicou. Então, aquela pessoa que veio até você com aquele problema trabalhista, no meu exemplo, ele ainda não é meu cliente, ele só é uma indicação de um cliente, certo? Então, eu tenho que ter que trabalho com ele, que eu tenho que colocar em prática. Trazê-lo para ser meu cliente. Mas eu não faço trabalhista. Não tem problema. Você não vai enganar o cliente dizendo que você faz trabalhista, não é isso. Mas você não vai simplesmente fechar as portas do seu escritório para ele. Não vai. Você, muito pelo contrário, você vai abrir as portas do seu escritório, porque quem foi a pessoa de confiança? Você. Não foi uma pessoa que te indicou? Então você é a referência para esse cliente. Aí a questão técnica, que é trabalhista, que eu não atuo, eu vou resolver, certo? E aí tem as técnicas que eu vou ensinar vocês a como lidar com essa situação, mas eu garanto uma coisa, aquele cliente é seu, certo? Então o cliente é seu e você vai fazer um trabalho em conjunto com outro advogado de outra área. Então você tem as formas para fazer isso, não fecha a porta, não dispensa aquele cliente falando, não, eu não trabalho, certo? Então isso é muito importante. E se você tem um cliente que já é seu cliente, tá? Então aquele cliente já é seu, já é fidelizado e ele vem com um problema trabalhista, a abordagem é diferente, porque ele já é seu cliente. E, mais uma vez, vejam que o que domina é a confiança. Então, você já é a referência para essa pessoa, porque ele já é seu cliente. Se não é da sua área de atuação, aí você vai fazer as orientações, né, de acordo com o que precisa ser feito das técnicas de atendimento ao cliente, certo? E você consegue faturar honorários em todas essas situações, porque o cliente é seu. A indicação é sua. E aí você vai trabalhar em parceria com esse advogado trabalhista, certo? Então, assim, isso é importante porque você vai gerar um relacionamento. O cliente, quem vai ser... Como é que eu vou dizer? Para eu explicar para vocês. São duas situações. É a confiança, a referência. Eu sou a advogada de confiança dele. E o outro é o advogado técnico, certo? É o que vai realizar aquele trabalho. Mas a ponte com o cliente sou eu, porque o cliente é meu. Eu sou a advogada dele. Entenderam? Então, assim, existe uma forma de apresentar esse serviço para o cliente. E tem que ser apresentado da forma correta. Porque senão, o cliente vai pensar o quê? Peraí. Se ela não vai fazer o trabalho e vai indicar, ou enfim, vai fazer uma parceria com outro advogado, se eu chegar direto naquele outro advogado, ele vai me cobrar menos, óbvio, porque não vai ter os honorários dela. Então vocês entendem como que isso pode aparecer assim na cabeça do cliente? Porque a gente sabe, gente, o financeiro conta muito. Então, você tem que mostrar o quê? O seu diferencial, a sua competência, o que você vai ser de importante e fundamental nesse negócio. Para o cliente não contratar só aquele cara, certo? Então você primeiro tem que valorizar isso. Por isso que tem todas essas técnicas para você não dar um tiro no pé. Porque senão você vai indicar aquela pessoa e deu um tiro no pé. O cliente não vai fazer nada com você. Ele vai direto naquela pessoa. Então a gente tem formas de
construir esse relacionamento com o cliente, formas de amarrar essa relação jurídica, que ela é um relacionamento, olha, veja, eu, advogada, com o meu cliente, com outro advogado parceiro. Entende? Então, eu preciso cuidar desse relacionamento e, inclusive, prever isso num contrato. Então, são várias dicas que eu dou aí pra vocês. E os detalhes mesmo, ensinar direitinho, a mão na massa de como fazer, a gente vai ensinar no curso que eu vou lançar agora em setembro, Advogando na Prática. E eu espero vocês no lançamento, que vai ser dia 14 de setembro. E lá eu vou ensinar o passo a passo de todo esse atendimento, do que fazer na audiência, o que fazer numa sustentação oral, o que fazer para fidelizar o cliente, como não perder esse relacionamento com o cliente, como você vai gerir o seu escritório. Você acabou de se formar ou você é advogado que atuava em outra área. Você pode ser advogado que estava trabalhando numa empresa. E eu tenho muitos colegas assim, que trabalham em empresa, mas de fato, na prática, não advogam, certo? Então, assim, trabalha no jurídico daquela empresa, mas faz, por exemplo, contratos, é um não contencioso. E aí a pessoa cansou daquilo, falou assim, quer saber? Eu acho que eu vou empreender, que vai dar certo pra mim. Eu cansei de ser empregado. Eu quero ser o meu chefe, né? Gente, não tem coisa melhor do que isso, eu garanto pra vocês. Eu quero ter a minha liberdade de trabalho, de horário, de tudo. Você faz o que você quiser, desde que faça com competência e desde que faça da forma correta. Então você, advogado, que está nessa fase de transição, que não estava advogando efetivamente e agora quer advogar, ou já começou a advogar e tá vendo que tá uma coisa muito difícil, você tá com dificuldade, não tá conseguindo captar cliente, tem toda essa questão da rede social que precisa ser abordada, que eu também ensino no curso. Então, gente, vocês devem fazer o curso que vai ajudar muito vocês. No meu feed tem vários vídeos que já dão muitas dicas que já podem ajudar vocês agora, tá? Então agora vocês já conseguem ter uma ideia do que precisa ser feito. Mas o passo a passo eu vou ensinar no curso e a gente vai fazendo outros bate-papos assim, outros encontros. Hoje esse foi bem assim, na hora do cafezinho mesmo. E aí quando der eu marco um horário pra gente conversar, mas quando der eu também apareço assim. E aí a gente vai batendo um papo, certo, gente? Um ótimo dia de trabalho pra vocês e muito obrigada pelo carinho e pela atenção de todos. Tchau, tchau!